Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Com a graça de Deus, podemos nos juntar mais uma vez para trabalhar pela fé apostólica. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a sua palavra. Veja, a força que Deus colocou em nosso coração. Veja, fé é um dom de Deus. E nós temos que trabalhar diariamente para que essa fé cresça. Ela precisa alimentar-se. Veja, isso é como uma árvore. Veja, ela bebe água todos os dias. Ela bebe água e produz folha. Ela bebe mais água e produz flores. Ela bebe mais água e produz os frutos. Então, veja, o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Então nós estamos sugando nossas forças dessa Bíblia e dessa mensagem do anjo de Malaquias capítulo 4, com o propósito firme de que nossa fé possa crescer. Veja, é em tempos de crises e de problemas e dificuldades que a fé surge. Ela surge como o sexto sentido, como aquele poder escondido. Veja, o mundo não pode entender isso, mas nós que temos ela em nosso coração, veja, e operamos através de fé nas promessas, de fé na palavra, sabemos o grande valor dessa escritura. Veja, e essa unção dessa mensagem, veja, ele teve um tema e um lema. Veja, seu tema era Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o seu lema era somente crer, tudo é possível. Então esse é um grande segredo para a nossa vida e que nós precisamos trabalhar, meditando, lendo, orando, praticando constantemente. Veja, esse é o método que o Espírito disse para Josué. Medite nessa palavra, não te desvie nem para a esquerda nem para a direita, medita dia e noite, e tenhas o cuidado de fazer da forma como está escrito nesta palavra. Veja, então essa verdadeira igreja, ela está crescendo em fé, até alcançar a plenitude, até chegar à adoção plena, até chegar à plenitude do Espírito Santo, que a tirará da terra no arrebatamento. Então nós estamos nos alimentando do corpo, palavra do Filho do Homem. Veja, as escrituras manifestadas, quando a palavra, veja, está manifestada, feito carne, na pessoa preordenada, naquele servo, veja, preordenado, naquela pessoa preordenada, e nós enxergamos aquela palavra preordenada, nós podemos dizer, ali está o ungido. Veja, Noé foi o ungido para o seu dia, Moisés foi ungido para o seu dia, José foi ungido para o seu dia, Davi foi ungido para o seu dia, Cristo foi ungido para o seu dia, Paulo foi ungido para o seu dia, e assim como cada mensageiro, e aqui no sétimo, o sétimo olho, a sétima lâmpada, o sétimo espírito. Veja, Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 10:7, ungido através do qual a palavra estava manifestada e encarnada. E nós estamos nos alimentando desse corpo, palavra do Filho do Homem. Então temos uma escritura muito importante em São João capítulo 1, veja, a partir do versículo 37, ou 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, no caso João Batista, e 2 dos seus discípulos, veja, e vendo passar a Jesus, disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. Veja, João apontando para o sacrifício, o profeta apontando para o Cordeiro. E os 2 discípulos ouviram dizer isto e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse-lhes, que buscais? E eles disseram, Rabi, abre parênteses, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse, vinde e vede. Foram e viram onde morava. E ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. Veja, era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o haviam seguido. E achou primeiro a seu irmão Simão. Veja, e disse-lhe, achamos o Messias. Veja, abre parênteses, que traduzido é o Cristo. Então a própria Bíblia interpreta essa expressão Cristo, Messias, que quer dizer o Cristo. Por isso a mulher do poço, quando encontrou, veja, Cristo, quando encontrou Jesus,
Veja, e o Messias manifestou o sinal profético que Moisés havia apontado. Moisés havia dito que Deus levantaria um profeta como ele. Veja, e aqueles que o ouvissem, ou seja, saberiam que teriam encontrado o Messias ou o Cristo. Por isso Pedro disse, tu és o Cristo, ou seja, tu és o Messias. Então essa mesma escritura estaria em operação aqui no tempo do fim, quando Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente, se manifestaria em meio do seu povo através do profeta de Malaquias 4. Veja, e esse profeta traria o mesmo sinal dos dias de Abraão, porque a promessa era, como foi nos dias de Ló, assim também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Veja, então nós encontramos a palavra manifestada. Veja, e dessa palavra nós estamos nos alimentando. Então na mensagem do terceiro selo, veja, foi a abertura desses selos que deu à igreja a condição de alcançar o conhecimento a respeito do grande engano religioso que haveria aqui no tempo do fim, onde apareceriam falsos cristos e falsos profetas que enganariam, se possível, até mesmo o eleito. Mas eles não poderiam enganar, porque a verdadeira igreja teria recebido a revelação desses misteriosos selos, desses temas, desses mistérios escondidos dentro desses selos, que seriam desatados no tempo do fim, para mostrar Satanás escondido na estrutura chamada igreja, como anticristo e falso profeta, através da religião organizada, através dos seus credos e seus dogmas, através de seus pregadores ungidos. Veja, que levariam o povo em busca de prosperidade material, segurança financeira, mas não teriam, veja, a mensagem para sacudir o povo e tirá-los do engano religioso. Veja, sacudir a nação contra o pecado da idolatria, contra o mundanismo, contra o materialismo e assim por diante. Mas a verdadeira igreja seria sacudida através da mensagem de Malaquias capítulo 4. Veja, na página 231 do terceiro selo, 183, parágrafo, diz o profeta, a noiva ainda não teve um reavivamento, está vendo? Ainda não houve reavivamento, aí nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Está vendo? Estamos esperando por ele agora. E serão necessários aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente. Veja, sim, e ele enviará isto. Ele prometeu. Agora observe. Agora, ela estava morta, e agora se as igrejas esquecessem seus credos e esquecessem seus dogmas e somente tomassem a Bíblia e pleiteassem a promessa, então surtiria efeito para elas. Veja, mas veja, Jesus disse, vós, com vossas tradições, invalidais a palavra de Deus para vós. Veja bem, é a mesma coisa hoje com a Eva espiritual. Veja, a noiva espiritual de hoje, assim chamada, a igreja, ela toma a palavra de Deus e não quer aceitá-la, e ela aceita dogmas em seu lugar. Portanto, a palavra não surte efeito para ela. Veja, porque ela tenta injetar seu credo com a palavra, e isso não funciona. Veja, esses falsos cristos e falsos profetas invalidando a verdade com seus credos e dogmas, que não possuem poder, não possuem luz. Mas a verdadeira igreja, ela receberia sua sacudida pela vivificação da palavra, pelo Espírito de Deus nesses últimos dias. Então, agora no 195, falando da promessa que a igreja receberia, a verdadeira. E quando a promessa da palavra nos últimos dias for trazida a ela, veja, e ela não a receberá por causa de suas tradições, como a noiva hebreia fez lá atrás, a igreja, veja, os judeus. A verdadeira palavra, ainda que manifestada, provada, vindicada, veja, ela não a aceitará. Por que não? Porque aí está seu tipo, ela não pode fazê-lo. Ela não pode ir além do seu tipo, está vendo? Está predito que assim faria. Como se vai evitar qualquer coisa? Agora, a única coisa a fazer é apenas estar alegre,
por estar dentro. Veja, nós, os eleitos, que já recebemos a verdade, que conseguimos enxergar o engano religioso e ver pessoas enganadas. Muitos querem mudar de vida, mas não conseguem. Eles sabem que estão errados, mas veja, eles não alcançam o verdadeiro arrependimento para serem ressuscitados ou renovados, ou receberem um novo nascimento. Veja, Deus prometeu nos últimos dias que Ele manifestaria e vindicaria sua palavra. Veja, a ela, a igreja, e ainda assim ela não aceitaria. Tudo isso Deus proveu a ela por seus servos, os profetas, e Deus prometeu através de Jesus Cristo, e Deus prometeu através de Joel, Deus prometeu através de Paulo, Deus prometeu através de Malaquias, veja, Deus prometeu através de João, o revelador, todos esses profetas exatamente o que a última mensagem seria para ela. Agora, se querem anotá-los, claro que todos vocês as conhecem. Joel, ou melhor, Jesus, falou em João 14:12. Veja, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, faria as mesmas obras que eu fiz. Joel 2:38, do poderoso derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Veja, 2 Timóteo capítulo 3, veja, a respeito da igreja, tendo aparência de piedade e que negaria o poder, veja, o poder da palavra. Malaquias capítulo 4, fala do envio do profeta de Malaquias, do profeta Elias, para restaurar a igreja à condição da fé original. Vejam, exatamente o que aconteceria agora. E para a igreja, o que é isto? A palavra encarnada, feito carne, veja, entre seu povo novamente. Está vendo? Veja, foi isso que os 7 trovões vieram revelar. Deus tomando o corpo do seu profeta, e agora tomando o meu corpo e o teu corpo, para trazer a palavra para este dia. Uma igreja efesiana, abençoada com todas as bênçãos espirituais nos lugares espirituais. Uma igreja ressuscitada, vivificada pelo poder da ressurreição. Veja, vivificando nossos corpos mortais e trazendo esse corpo em obediência à palavra. Os predestinados são os primeiros a serem vivificados pelo Espírito Santo. Eles verão a segunda vinda de Cristo. Veja, eles verão o sinal do Messias. Eles receberão a palavra feita carne. Eles puderam virar a foto para a direita. E eles estão se alimentando do corpo palavra do Filho do Homem. Meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Veja se sua inscrição está ativa. Deixe o seu gostei ou não gostei. Deixe o seu comentário e até a próxima. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.